parte do consultório. Hoje é dia 19 de março, portanto celebra-se o Dia do Pai. Parabéns a todos os pais que nos estão a ver e a ouvir. Vamos falar sobre os desafios da paternidade de hoje em dia. Vamos tentar, ao nível da psicologia, tentar perceber o que é que hoje significa ser pai. Se tiver dúvidas no âmbito da especialidade de psicologia, na sua generalidade, não precisa de ser pai para isso, pode ligar o número do costume 225 083 204 para tirar as suas dúvidas. Pode também utilizar o nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt para deixar comentários por escrito ou também alguma questão que queira colocar. Cumprimentar a nossa segunda convidada desta tarde, Marta Calado, a doutora Marta Calado, psicóloga. Olá, muito boa tarde. Também já não é a primeira vez que nos visita, já estávamos com saudades suas hoje para falarmos aqui da figura do pai, que é tão importante. É uma figura que de facto importa. O pai e a mãe de facto são duas figuras que mudam completamente o curso de uma vida, é verdade? É verdade, Rafaela. Obrigada mais uma vez por este convite e sobretudo para estar aqui a falar neste dia que é tão especial. E começou por falar uma questão que é muito pertinente. Há diferentes pais. Há diferentes figuras que ocupam este papel, não é? E este também é o dia dessas figuras, seja o avô, seja o irmão, não é? E este dia é importante. Um tio. Às vezes a paternal, não é? Exatamente, exatamente. E ainda bem que existem tantas famílias e tantas crianças que, graças a Deus, que têm esse pilar, essa referência. Portanto, não é necessário existir realmente ali uma figura parental, o pai biológico, neste caso. Este dia é importante porque estreita aqui estes elos, esta ligação entre os pais e os filhos, ou então essas pessoas que ocupam esse lugar, não é? Portanto, acho que a mensagem... Há uma espécie de reforço. Sim, e a mensagem que é bonito passarmos hoje é que, mesmo que existam estrelinhas lá em cima, que já existam pessoas que já não têm os seus pais, que se sintam de alguma forma em si, o que é que representou, não é? Conviver com uma determinada pessoa que aquela pessoa sente que de alguma forma exerceu esse papel de figura parental. Quando os pais já não estão connosco, importa falar sobre eles, não é, doutora Marta? Deixar passar as pessoas que fizeram parte da nossa vida nunca é muito positivo, portanto, é mais um motivo também para relembrar. Curiosamente, em clínica, nós recebemos muitos casos na Clínica da Mente de adultos que vão sempre buscar essas memórias de família e do que significou para elas em termos de acontecimentos de vida, travar contacto com o pai ou com a mãe em determinada altura da sua vida e que impacto é que aquilo teve no seu desenvolvimento, não é? E, portanto, nem toda a gente tem que passar por essa situação da psicoterapia para se organizar, para resolver essas situações do passado, mas sim, normalmente há necessidade das pessoas falarem um bocadinho da sua infância, de como é que eram essas convivências familiares, porque são as nossas raízes, é a nossa base, não é? Portanto, há toda uma história familiar da qual o pai é, obviamente, e normalmente, não é? Uma figura muito principal. Agora, é verdade que crianças com um progenitor mais presente, e depois já vamos perceber o que é que o mais presente significa, apresentam níveis de autoestima e de desenvolvimento maiores? Isso acaba por ser um bocadinho inegável. Há vários estudos que indicam isso, porque quando uma criança ela vai crescendo, vai moldando a sua mente a partir destas estruturas basilares, que é a referência destas figuras principais, que não tem que ser necessariamente o progenitor, não é? Tem a oportunidade de se ir desenvolvendo enquanto pessoa. Portanto, nós somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que representamos e vamos acomodando, assimilando em nós, não é? Aquilo que absorvemos do meio e das pessoas que estão em nosso redor. E, portanto, quanto mais nós temos um pai que resolve investir na nossa educação, mais temos realmente uma criança mais rica.
mas com uma estrutura emocional mais flexível, com um desenvolvimento cognitivo mais abrangente. Portanto, porque é mais uma pessoa ali como que a puxar por aquela criança, exatamente. Não é? A puxar por várias áreas, não é? Exatamente, ao nível do desenvolvimento. E, portanto, respondendo um bocadinho à sua questão, daí a importância da existência desta figura no desenvolvimento de uma criança e, portanto, quanto mais nós temos aqui esta figura a instigar as diferentes áreas do desenvolvimento, do raciocínio, da resolução de problemas, da expansão do vocabulário, também ajudando a criança a saber autorregular-se nas suas emoções, permitindo que ela se expresse nas suas diferentes emoções, às vezes um bocadinho num jeito de hostilidade, ou não gosto de ti, gosto mais de outra pessoa do que de ti, portanto, o adulto tem que saber gerir essas situações. E depois ao nível do desenvolvimento social, portanto, é neste pequeno meio que é a família que eu vou primeiramente quase que treinar. Há ali o comportamento mimético, não é? Portanto, nós temos muita tendência de imitar. Há ali uma fase das crianças que é claramente mimética, não é? É imitar o que vem. E que é maravilhosa. E o pai é muito importante em termos também de género. Vai representar para os meninos. Isso não há dúvida nenhuma, não é? Porque a mãe ser mulher e o pai ser homem, há características que são Não é? inegáveis. Isso aí, há características que são, que é mesmo assim. Nós somos diferentes dos homens. Exatamente. E, portanto, tem que haver um homem Exatamente, em casa, exatamente. Que não tem que ser necessariamente um pai biológico. Portanto, pode ser um professor. Certo. Portanto, porque nós estamos a falar cada vez mais da transformação desta condição de pai e necessariamente do papel que ao longo do tempo a mulher foi exercendo no núcleo familiar, e esses núcleos familiares são cada vez mais distintos. Não há esta triangulação do pai, da mãe, da criança. Existem diferentes formas de família hoje em dia e, portanto, há sempre a possibilidade daquela criança ir buscar estas referências da masculinidade. Exatamente. Não está nada perdido. Não tem nada a ver com... não estamos aqui a falar da família tradicional, nem a fazer essa apologia. Estamos apenas a referir que há estas características, não é? Porque às vezes pode haver aqui um risco de fazer um salto entre esse tipo de família e os quadros psicopatológicos. Não é? Ou seja, a criança, o jovem desenvolve um determinado quadro clínico porque não cresceu com um pai, ou não cresceu com uma mãe, ou cresceu numa família de pais divorciados. Não é necessariamente assim. Não é? Não existe realmente um padrão de acompanhamento clínico para essas crianças. Elas vão compensar essas necessidades emocionais ou em termos de estímulo, vão buscar essas referências a outras pessoas nas suas mais diversas atividades sociais, lúdicas. Agora, um pai presente é exatamente o quê? É criar memórias, é estar no momento certo, é despender tempo, atenção, o que é de facto no que seria o ideal e à luz dos conhecimentos da psicologia, o que é que um pai deverá, a que é que um pai deverá de facto estar mais atento e investir mais? Percebendo que, de facto, nós nos desenvolvemos, a nossa mente desenvolve-se através dessas referências que nos são passadas pelas diferentes figuras da nossa família, o pai, enquanto homem, vai exercer aqui um papel importante. Nós estamos mais a falar aqui do pai. E se calhar é melhor até perceber ao contrário, o que é que significa não existir essa figura, ou então ela existir e não investir no desenvolvimento da criança. Portanto, porque há pais que estão presentes fisicamente, não é, doutora Marta? Isso. Mas há ali qualquer coisa que não se cria um elo. Isso. E muitas vezes, hoje em dia, ouvimos pessoas falar, pessoas de outras gerações, inclusivamente, e não estou a dizer que a nossa é melhor ou pior, é diferente, e em algumas coisas seguramente somos piores, ou menos bons, vamos dizer assim.
mais brandos. Isso. Mas antigamente havia uma maior, claramente uma maior distância entre pais e filhos, não é? Assistiu-se realmente nas últimas décadas a uma transformação deste pai mais ditador, mais repressivo, que impunha muito pela rigidez, o que tinha que ser. A ordem, a moral, era pela regra, exatamente. Era o pai que estava incumbido o papel de suporte financeiro da família, a mãe ficava mais por casa, a cuidar da educação dos filhos e das tarefas de casa, e portanto havia quase que uma separação no que diz respeito a diálogo ou de afeto na interação com os filhos. Portanto, só isto também, e que ainda existe em alguns núcleos familiares, não é? E lá está, não temos aqui que julgar ou criticar, tudo pode funcionar muito bem, é o que é, aí está tudo bem, mas inegavelmente nós estamos em determinados núcleos a passar a mensagem, não é? A criar mentes de crianças que aceitam uma certa clivagem entre este género, não é? É suposto que as mulheres obedeçam, é suposto que aos homens esteja incumbido a resolução de grandes decisões, de grandes questões, não é? E as crianças necessariamente vão absorvendo esta informação e educam-se neste contexto. E assim hoje em dia já os papéis já estão mais repartidos, as tarefas, e portanto também a tarefa de educar está repartida entre os dois, pai e mãe. E ainda bem. Os homens também reivindicam cada vez mais este seu papel. Ora, de está, pais. porque há homens que ainda existem muitos homens, quer dizer, no início da paternidade, não é? Talvez assustados com o mundo novo, optam por se afastar um bocadinho mais, ou custa-lhes mais a apreender aquilo que se está a passar. E outros não, outros reivindicam e querem ser eles a fazer determinadas coisas e acham até, e muitas vezes até se podem sentir em segundo plano e também reivindicam mais o seu papel de pais hoje em dia. Exatamente, até porque há mulheres que sentem que eu é que sei educar o meu filho, não é? E estão a não permitir que essa figura invista e tenha a oportunidade de sentir como é que pode chegar até ao filho, não é? É uma relação que é mais sensível, mas que é muito importante. Portanto, há uma relação primária entre, digamos assim, o bebê e a mãe, e o pai aos poucos vai exercendo aqui um papel importante desde a gravidez, porque aquilo que a investigação indica é que esta relação entre o bebê e o pai, ela estabelece já na barriga da mãe, portanto ele vai conhecendo a voz e os estudos indicam que isto vai fortalecer depois a relação entre ambos. Os pais estão cada vez mais participativos nas primeiras tarefas, da higiene, da alimentação, e à medida que o desenvolvimento da criança vai ocorrendo, portanto o pai vai representar aqui um estímulo para um universo mais alargado da brincadeira, de ter atividades que são mais físicas, tipicamente mais físicas. A mãe está mais preocupada com o cuidar da criança, o acarinhar, o verificar se está tudo organizado, não é? Portanto, há aqui uma série de papéis que se complementam entre pai e mãe. Isso. E não é que um seja mais importante do que outro. Portanto, aqui o papel do pai é fulcral. E esta sensação de segurança que a figura paternal, nomeadamente com as meninas, obviamente que se refere muitas vezes que há aqui uma ligação muito especial entre as filhas meninas com a figura do pai, mas também é verdade é que há muitos comportamentos que inspiram os filhos meninos relativamente à figura paternal, não é? Sem como dúvida. ser um homem no futuro. Exatamente, ou seja, é uma relação espelho. Para os meninos, o pai representa aqui este modelo de homem que eu posso vir a ser, e para as meninas o pai realmente é o protetor, é um herói, e vão depois mais tarde querer rever noutras figuras masculinas algumas das características que reviram no seu pai, não é? E esta sem dúvida que há impacto da ação educativa do pai no desenvolvimento da criança. Portanto,
as funções entre o pai e a mãe, elas complementam-se, e é isso que em termos de terapia nós vemos cada vez mais, que os pais, eles tentam dialogar um com o outro no sentido de terem ações mais ajustadas, não é? E convém que haja essa comunicação, convém que haja, não é? exatamente. É uma educação cada vez mais baseada na compreensão, compreender a criança, compreender o que é que ela está a sentir, o que é que se está a passar ali com ela, mas ao mesmo tempo também impor aqueles limites que são necessários, não é? Portanto, para a criança realmente ir aprendendo a regular as suas emoções e a perceber como é que se pode projetar aqui naquele meio familiar e depois também na própria sociedade. Daí ser importante esta figura para o desenvolvimento social também da criança. Quando existe aqui alguma falha de comunicação, alguma falta de elo com esta figura paternal, pode haver desconforto? Tem essa experiência em consulta? Sim, temos pais que nos procuram de forma a ajustar a sua intenção na prática, no seu estilo educativo como pai. Porque se calhar às vezes, e isso também é uma mensagem que podemos passar, com ajuda pode ser um melhor pai. Claro que sim, claro que sim. E são pais que estão ali no espaço de consulta vulneráveis, estão mesmo a pedir ajuda, porque não conseguem chegar aos seus filhos, não sabem o que é que está a acontecer e muitas das vezes, repare, estamos a falar mesmo ao nível de orientação ou aconselhamento. Muitas das vezes nem chego a estar com o filho. Portanto, só a ação, a ajuda que é dada ao pai vai potenciar ali, vai dar empowerment à situação, porque o pai vai ficar com aqueles recursos que vão responder às suas dúvidas, que é que tipo de pai é que eu quero ser? O que é que eu estou a fazer que está a promover, se calhar, um comportamento errado ou uma emoção errada no meu filho, que o está a prejudicar de alguma forma. É? E, portanto, resolver estas pequenas questões é muito breve, é uma situação muito breve e pode realmente mudar vidas, porque todos nós somos filhos de alguém, não é? E o que nós se calhar queremos é que um dia as crianças que se tornam homens não tenham que procurar ajuda porque foi algo menos correto realizado na sua infância ou na sua adolescência. Antigamente esta procura de ajuda especializada também era muito mais rara, não é? E havia muito mais preconceito à volta de tudo isto. Sim. Hoje em dia realmente já se alterou um bocadinho esta visão dos pais e das mães no que diz respeito à procura de informação. Um simples blog para um pai é importante para eles quase que sentirem que há outras pessoas que se sentem como eu. Eles devem fazer isso para se tornarem bons pais, digamos assim. E estas, se calhar, são algumas dicas, alguns conselhos para os pais que têm muitas dúvidas em saber se estão a fazer tudo o que é suposto. É informarem-se, tentarem encontrar outros pais que tenham também interesse em investir mais na vida dos filhos, não é? É estarem mais com os filhos, é perceberem o que é que são as rotinas deles, os interesses, as atividades. É engraçado porque talvez antigamente não se visse um grupo de homens amigos a falar sobre estas coisas, não é? Exatamente. E hoje em dia, não raras vezes vemos isso, vemos entre amigos, ou tanto se fala de futebol como se fala de 2 ou 3 atividades que tenham sido feitas com os filhos e para os filhos e, portanto, já entra na vida comum dos homens, sem problemas, não é? No mundo masculino já faz parte esta partilha ao nível da educação, não é? Dos filhos. E é muito importante, Rafaela, porque os filhos, eles sentem-se amados, valorizados, portanto, e é isso que vai formar uma estrutura psíquica, uma estrutura psicológica mais coesa e eles vão sentir realmente potenciada a sua autoestima, a sua autoconfiança, porque tem que sentir segurança e amor. Exatamente. Tem que sentir essa segurança, esse amor, essa preocupação e interesse por parte do pai. E, portanto, esta mensagem que pode passar do pai para o filho, ela começa no próprio pai. Em fazer aqui uma autoanálise de o que é que eu quero desta relação, não é? E eu quero chegar até ao meu filho, deixa-me compreender o meu filho. E depois vamos aqui afinando aquilo que o filho vai transmitindo e aquilo que o pai quer transmitir, não é? E é claro que nós temos que ir
temos que ir respeitando o ritmo de desenvolvimento da criança. À medida que ela for crescendo, os desafios são pai cada vez poderá maiores. ser igual ao do lado porque o próprio filho não é igual, não é? Exato, isso é que é fantástico. Até mesmo um pai pode ser diferente para dois filhos diferentes, porque os filhos são diferentes. Nem mais, nem mais. Portanto, há aqui muitas particularidades que têm a ver com se existir realmente um irmão, o pai nunca vai ter a mesma educação para um e para o outro, ainda que às vezes não esteja bem consciente disso, mas é um facto. E depois há bocadinho também falou de situações um bocadinho mais difíceis de gerir, como por exemplo o caso dos pais divorciados. E aqui o ideal seria que realmente existisse uma boa comunicação entre o pai e a mãe da criança, não é? De forma a que a criança encontrasse sempre ali um espaço em que não sentisse os conflitos, as discussões, e que sentisse que continua a ser amada quer por um, quer por outro. Não é? E, portanto, que nenhum... E que aquelas duas figuras continuam a existir, não é? Independentemente nem mais. de os moldes serem outros. E mesmo Isso que é seja importante. difícil, esse pai tem sempre ao seu dispor a capacidade de criar ele próprio, no seu espaço, aquele ambiente que ele acredita que é o melhor para aquela criança. Às vezes nas situações mais difíceis em que não há tanta comunicação com a mãe. Muito bem. Hoje em dia, com a sociedade acelerada da forma que está, antigamente os pais trabalhavam muito, hoje continuam a ter que passar muitas horas, enfim, a trabalhar e para dar o melhor aos filhos, e sabemos que dar o melhor aos filhos também passa pelas questões económicas e isso é um facto. Desmistificar um bocadinho também esta situação do tempo em quantidade e valorizar o tempo em qualidade. Isso é verdade ou de facto é preciso passar muito tempo com os filhos? O que é que importa mais? O tempo que os pais conseguirem. Se esse tempo realmente for um tempo útil, em que estejam realmente com os filhos, pode ser um tempo muito, até podem ter muito tempo, digamos assim, mas se não for uma oportunidade bem gerida, portanto mais vale que seja mais condensado e que seja um tempo mais enriquecedor para a relação, para ambos. Sem dúvida que o fato de existir a emancipação da mulher, isto levou a uma reorganização das tarefas em casa. A mulher foi mais delegando estas tarefas educativas também para o pai e passou a haver também mais respeito por aquilo que um e outro podem fazer. Alterou-se também a relação aqui entre o homem e a mulher. E, portanto, temos que confiar, porque realmente a agitação do dia-a-dia leva a que existam quase que tarefas compartimentadas também ao nível do tempo disponível para investir na criança, que seja um tempo de qualidade, porque muitas das vezes é pouquinho e que os pais estejam realmente disponíveis, muitas vezes sem a tecnologia de apoio, que estejam realmente a comunicar e que deixem a comunicação fluir. Porque é nesta troca, não é, de dar e de receber e de conhecimento, não é? Isso. Não é muito fácil conhecer o nosso filho se de facto não passarmos tempo com ele. Muitas vezes, na falta de ideias, hoje em dia também não faltam aí, também se pode recorrer ao psicólogo para ter ideias de atividades. Muitas vezes os próprios pais estão cansados ao fim do dia, estão cansados ao final de semana, mas se calhar se tirarmos um pequeno tempo para organizar, nem que seja um mês de atividades, por exemplo, tudo são estratégias que se podem ir adquirindo e tornar o difícil mais fácil. Não é? Há eventos culturais, há atividades que os miúdos vão fazendo na escola, que vão fazendo nas suas atividades de lazer. Às vezes o próprio diálogo vai suscitar alguma situação que nós vamos fazer a seguir, de brincadeira ou de saída. Portanto, quando apelamos um bocadinho à criatividade e quando fazemos as coisas com dedicação e com amor, acabamos sempre por encontrar ali algum elo de ligação entre o pai e filho. E realmente é muito importante nós estarmos aqui a falar sobre estes assuntos, porque é essa partilha que faz com que estejamos aqui a querer comemorar este dia e homenagear, não é, estas figuras, porque todos nós temos essas referências na nossa vida e isso é sinal que
houve que alguém... é importante, não é? Que é importante ter essa referência. Que houve alguém que decidiu investir em nós, de alguma forma, não é? E, portanto, nós só queremos, neste dia, agradecer a essa pessoa e do lado lá, essa pessoa que passou essa mensagem para nós também se sente um bocadinho uma missão cumprida, a satisfação de ver alguém que tenha um desenvolvimento integral e equilibrado. E que o reconhece, não é? É sempre bom. Exatamente. O reconhecimento também é sempre bom. Muito bem, doutora Marta, convido então a ficar connosco na terceira parte. Seguimos para intervalo. A seguir vai poder tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de Psicologia. Até já.